Salve, salve! Muito boa tarde, está começando o Clube da Bola aqui na RIC TV Record. Até as 2h30 a gente fica por aqui falando sobre tudo que rolou aí no futebol envolvendo as principais equipes do estado. Tá com o controle remoto da TV na mão? Dispensa, coloca de lado e fica ligadinho com a gente aqui no Clube da Bola até as 2h30, hein? Tá querendo colocar pra fora o seu lado comentarista? Ou o seu melhor ângulo naquela foto esperta? Faz o seguinte, mande a sua dúvida, o seu comentário, a sua pergunta pro Badu, pro Badá, pro Juca Miguel ou aquela selfie caprichada, com a pose caprichada, pro nosso e-mail clubedabola@ricsc.com.br ou se preferir o Face, é facebook.com/Clube da Bola RIC. Durante a semana a galera mandou muitas fotos e o destaque continua sendo o torcedor da Chape, esse participa muito. Mandou sua foto também? Confere então para ver se ela está por aqui. Vamos rolar a primeira sessãozinha de fotos, começamos com o Clube Atlético São Francisco Sênior. Mandou a foto, todo mundo na pose, que legal, abraço rapaziada. Vamos para a próxima fotinho aí, vamos ver quem tá com a gente. É o Doca e a Natália, torcedor do Jack, Doca torcedor do Jack e a Natália com certeza tá seguindo os passos ali, acho que é o paizão. Família toda reunida indo pro jogo da Chape, o Edson, a Ana Laura, o Luca e a Michele, batendo aquela foto legal, acho que é pertinho do ônibus da Chape, hein? As primas, Emily e Nicole, todas lindas, lá na arena em Chapecó. Tem mais fotinho, vamos ver pra cá, vamos ver se a gente tem mais fotinho, manda pra gente, manda pra cá. O Enzo, e mesmo na chuva não deixou aí de demonstrar seu amor pela Chapecoense, meteu uma capinha de chuva por cima da camisa da Chape. Para encerrar essa primeira sessão de fotos, o Gustavo, o Bruno e a Fabiane de Itajaí, torcedores da Chape. E eu lá no fundo, ó, dia de Clube da Bola, tô eu de azul lá no fundo, que legal, legal galera, muito massa mesmo. Vamos começar o programa destacando os gols da Série B. O Tigre entrou em campo na noite de ontem, diante da torcida, e perdeu para o América Mineiro. Quem tem os detalhes é o Renan Mainen. Chega mais, Renan, o que aconteceu no Heriberto Wilson? Conta pra gente. Boa tarde, Renan. Boa tarde, colegas. Boa tarde a todos ligados no Clube da Bola. Olha, que começo de Série B pro Criciúma. O Lanterninha já não tinha jogado nada na rodada passada diante do Oeste e agora diante do América Mineiro também uma partida lamentável. Tanto é que o técnico David já teve que começar a falar sobre permanência no cargo. Veja só. E eu questionei o que ele pretende fazer agora para tentar elevar o moral desses jogadores. Se é no grito, se é na conversa, olha só o que ele falou. Chamar e você mostrar onde está errando. Né? Não adianta eu ficar dando grito, dando berro e que não vai ganhar jogo. Isso não ganha jogo. Né? O que fazia 10, 15 anos atrás, hoje já não cabe mais. Né? O futebol mudou. Olha, o futebol mudou, mas esse jogo do Criciúma vai ter que mudar também. São poucas as chances que o Tigre tem ao longo de todo o jogo. No primeiro tempo foram apenas duas. Uma com o Douglas Moreira, cara a cara com o João Ricardo, e outra com o Rafael Silva, uma bola desviada de cabeça nas duas, o goleirão conseguiu fazer a defesa. E o goleiro Luiz já era o grande nome do Criciúma no primeiro tempo, ele que estava tendo mais trabalho realmente para manter aquele empate por 0-0 naquele momento. Veio a segunda etapa, o Criciúma achou um pênalti, uma jogada que aparentemente ia dar em nada, o Luan vai lá, coloca a mão na bola de uma maneira até infantil, pode-se dizer assim, o Zé Roberto vai para a cobrança, faz o primeiro gol dele pelo Criciúma, a partida ficou morna, mas nos 20 minutos finais só deu América Mineiro. E aí chegaram ao gol. O Rui fez o primeiro, saiu cara a cara com o Luiz, não desperdiçou, a defesa do Criciúma deu bobeira nessa. Depois, aos 43, o Hugo Cabral chutou uma bola na trave direita, ela voltou, quem pegou o rebote foi o Renan Oliveira, era a virada. O moral do Criciúma já estava lá embaixo, então aos 45, o golpe final. Rafael Silva fez um pênalti no Hugo Cabral. Quem foi para a cobrança foi o Bill e fez o terceiro do América Mineiro. O torcedor saiu muito chateado, xingou o time em campo, xingou o David, sobrou para a diretoria, para todo mundo. E aí eu questionei o David também, por que aquele ataque que era tão bom lá no Catarinense, que fazia tantos gols, não tem criado as jogadas. Veja só o que ele falou, estão errando no último passe. A gente está conseguindo dar o drible e aí a tomada de decisão está sendo errada. Entendeu? Você vê o Caio
A gente estava 2-2 ali, talvez você toca a bola para o Zé Roberto nunca tinha feito gol, né? Então, assim, a tomada de decisão nossa no último terço do campo está sendo totalmente errada. É isso, essa turma lá da frente não começar a fazer os gols, a pressão só tende a aumentar. Para complicar ainda mais, 2 partidas fora de casa agora dificílimas. A primeira delas no próximo sábado contra o Luverdense e depois já na terça-feira um jogo contra o Juventude no Rio Grande do Sul. Se os resultados não aparecerem, aí o técnico David balança de vez no cargo. Uma semana inteira pela frente para trabalhar. Vamos ver no que vai dar. Um abraço aos colegas e até a semana que vem. Legal, valeu Renan. David era um grande atacante, gostava muito do David em campo, como técnico tá tendo problemas. Vamos fazer o seguinte, vamos quebrar um pouquinho o cronograma antes de eu chamar o VT, né, do Joinville e Tupi, que o Jack entrou em campo na noite de ontem. Eu quero boa tarde do Badu, porque a gente conversou aqui nos bastidores do programa e ele acompanhou a derrota do Criciúma. Boa tarde, Badu, o negócio tá feio lá pro Tigre, hein? Tá feio, boa tarde aos amigos do Clube da Bola e lembrar que nós aí, o Macho do Havaí foi lá em São Francisco, jogou com essa moçada aí do Atlético São Francisco. O que salva pro Criciúma, a expectativa boa, é que o Criciúma teve um ano aí, que ele era o líder disparado, o Brasil inteiro disse que ele ia subir e ele acabou caindo para a 3ª divisão. Então tem todo um segundo turno, tem todo aí um primeiro turno para jogar. Eu acho que é um começo terrível realmente. 2 jogos dentro de casa, 2 derrotas e 1 fora de casa, outra derrota. Então 3 derrotas em 9 pontos disputados é muito complicado. Mas o que é interessante do Criciúma é que o David continua e eu acho que tem que apostar nisso. Ele falou que ele vai balançar se ele perder. Ele já está balançando. Nesse contexto, nesse modus do futebol brasileiro, que o resultado é que manda. Eu acho que a diretoria tem que apostar, ele tem um bom trabalho, se uma joga bem, tem o controle do jogo e eu concordo com ele. No último passe, o time do Criciúma fazia opção sempre de maneira equivocada e não conseguiu, acabou não conseguindo fazer os gols. Legal, a gente já viu umas ceninhas do Jack, porque o assunto agora é a Série C. O Jack entrou em campo e empatou. Com esse resultado, o Joinville assume provisoriamente a liderança do Grupo B da Série C. Mas a classificação final da rodada ainda depende dos jogos que acontecem nesse final de semana. O Tricolor agora tem 2 partidas fora de casa. O próximo compromisso é no interior de São Paulo contra o Botafogo no domingo que vem, mas vamos ver a matéria da Fabiane Paza. De um lado, chutes de longe, do outro, as chegadas na cara do gol. De um lado, um sistema defensivo muito fechado com 3 zagueiros. Do outro, a proposta de jogo aberto para aproveitar o mando de campo. Foi assim, bem diferentes, que Joinville e Tupi se enfrentaram. O tricolor aproveitou os espaços e conseguiu fazer a bola chegar na área desde o início do jogo. Mas quando ela chegava, faltava alguém para tocar para o gol. E quando ela parecia ter destino certo, Paulo Henrique apareceu para defender, primeiro no chute de Thiago Alagoano, depois na cabeceada do Danley. Aos 27 do primeiro tempo, o Tupi, que só tinha arriscado de longe, teve a chance de perto. Numa lateral que ninguém conseguiu afastar, Bruno Santos recebeu e fez 1-0. Com placar em desvantagem, intervalo para ajustar o time e não poupar na ofensividade. Fabinho Santos tirou 2 atletas do meio de campo para preencher o ataque, apostando na velocidade do garoto Bruno Rodrigues e na experiência do estreante Ricardo Lobo, para ocupar um posto que até agora estava em aberto, o de centroavante de ofício. E a dupla não podia ter entrado melhor. Foi Lobo quem deixou para Bruno Rodrigues receber na área e chutar para fazer o gol de empate. Eu tenho muita facilidade de entrar com a mão de surpresa ali e graças a Deus eu fui feliz e consegui empatar o jogo. Com o centroavante na área, a bola chegou. Ricardo Lobo tentou 2 vezes e parou nas boas defesas do Paulo Henrique. O primeiro tempo normalmente é mais complicado, tá os 2 times descansados, o time dele veio bem, defendendo bem para sair no contra-ataque, então acabou dificultando isso. Agora no segundo tempo ficou mais fácil, eu pude centralizar um pouco mais ali, dar opção ali, aquela bola no meio, eu acabei sendo feliz ali, dando uma assistência, fazendo o gol de empate. E por pouco, por capricho, a gente não fez o gol da virada. Fim de jogo, Joinville 1, Tupi 1. Sabemos que é um campeonato realmente muito difícil, o jogo em casa ele faz muita diferença.
Mas diante do que foi feito, diante da atuação da equipe, de buscar o gol, é claro que a gente se alegra, porque se a gente continuar criando, os gols vão acontecer, ainda mais com os atletas que estão chegando, com poder de finalização, jogadores que onde passaram conseguem fazer vários gols. Eu acho que o time tem muito para melhorar e vai melhorar, e jogando um futebol para frente, eu acho que a gente tem tudo para vencer os próximos jogos. Legal, bela matéria aí da Fabiane Paza, sempre abrilhantando aí o Clube da Bola com elegância e muita competência. Valeu, Fabiane. Vamos fazer o seguinte, botar o Juca Miguel nesse papo. Quero boa tarde do Juca e a opinião dele do jogo, né? Sei que ele acompanhou. Eu achei um resultado mais ou menos, o empate eu sempre acho mais ou menos, né? O pior é a derrota, mas o Badu já falou, resultado horrível pro Jack. Você concorda, Juca? Boa tarde. Boa tarde Mancha, boa tarde Badu, aos nossos companheiros ligados no Clube da Bola. Um resultado não esperado pelo Joinville. Contabilizávamos por aqui 3 pontos contra a equipe do Tupi, que tem a menor folha salarial dos times que disputam a Série C. Tupi que vinha de derrota para a equipe do Ipiranga por 2-0, mas o pessoal por lá mudou a forma de jogar. Veio para a arena com 3 zagueiros, o Edmário, um deles jogando pelo lado esquerdo, incomodou muito. Defensivamente foi muito bem, ofensivamente também auxiliando em algumas jogadas, mas o Joinville foi bem, a gente percebe já alguns lances, mas no primeiro tempo o erro capital do tricolor foi não ter um camisa 9 de ofício. Tinha no banco de reservas o Marlisson, que estava naquele renova, não renova, renovou até 2020, e tinha Ricardo Lobo vindo do Brusque. Ricardo Lobo disse após o jogo que não aguentava jogar os 90 minutos. Jogou só 45, ok. Mas então ele tinha o Marlisson, que foi muito bem no estadual, é ainda vice-artilheiro desta equipe, poderia ter utilizado o Marlisson nos primeiros 45 minutos, e aí depois o Ricardo Lobo no segundo tempo. O Joinville mudou, mandou no segundo tempo. A gente percebe o gol, passou na tela do Bruno Rodrigues, uma bela jogada trabalhada com o Ricardo Lobo. Ricardo Lobo em campo, tinha alguém para fazer o pivô, tinha aquele camisa 9 que incomoda, que prende os zagueiros, que vai para cima, e de repente num bate-rebate pode aproveitar, e aí o Joinville mudou, mandou no jogo. Claro que teve algumas chances o Ricardo Lobo, 2 ou 3 oportunidades, o Bruno Rodrigues, além do gol, teve também outras chances, mas é um menino que ainda precisa aprender a soltar mais a bola. Ele baixa nele o espírito do Mirandinha, ele carrega a bola o campo inteiro e acaba não trabalhando com os jogadores que passam pelo seu lado. Mas tá bom, foi um empate aí pelas circunstâncias, até um certo resultado que o Joinville não comemora, mas também não foi de todo mal. Uma derrota em casa seria ainda mais catastrófico, mas concordo com o Badu. O Joinville vai ter que buscar fora de casa esses pontos que desperdiçou na arena, porque contra o Tupi, uma equipe que vai brigar até o final contra o rebaixamento, perder 2 pontos em casa, Mancha, é uma coisa muito complicada, já que a Série C é um campeonato extremamente curto e o Joinville vai ter que recuperar esses pontos aí fora de casa. Valeu, Juca. Já já o Juca volta com mais informações do Jack. Vamos fazer o seguinte, antes de botar o Badá, o Boa Tarde do Badá, pra gente falar de Libertadores, de Série A, vem aí Chape e Avaí, vamos terminar o assunto Série B, porque o Figueira também entrou em campo essa semana. Na abertura da 3ª rodada, foi até São Paulo encarar o Guarani e conheceu aí a primeira derrota depois de 2 belas vitórias na competição. O Badu conta mais pra gente desse Guarani e Figueirense. Olha, na verdade, o Figueirense teve problemas seríssimos, assim como o Criciúma ontem. No final, no passe final, o Figueirense errou praticamente, especialmente no segundo turno, errou praticamente tudo, né? A diferença, o veterano Jorge Henrique do Figueirense com a 10, as bolas paradas e as jogadas dele, ele só entrou uma bola dele no primeiro tempo, depois não entrou mais. Já o Fumagalli, com 38 anos, entraram todas as bolas, uma dele, inclusive saiu o gol. E aí o treinador, ele é bom quando faz a substituição e o jogador que entra, ele acaba correspondendo. E eu acho que deu azar o Márcio quando tirou o menino, o Dudu, porque o Dudu, lateral direito, saiu com uma lesão, ele teve que fazer uma substituição e uma improvisação. Tirou um menino que estava muito bem, de Du Hernan, se eu não me engano é o nome do menino, e colocou na lateral direita. E ele acabou não correspondendo, e o Figueirense aí depois ele botou o Juliano no meio, mudou de novo, botou na lateral esquerda e acabou o Figueirense não ajustando o seu time. Mas efetivamente, os maiores erros foram dos jogadores na última bola. Essa foi uma questão que complicou muito e aí um resultado. Mas ficou claro que o Figueirense tem um time leve, do meio para frente, com rapidez, com bons jogadores e falta um pouquinho ali no meio, alguém, um pouquinho como a gente costuma dizer, cachorro maluco ou um pitbull,
que marquem, pelo menos nesse jogo, que marquem um pouquinho mais. Agora, não tenha dúvida, o time do Figueirense é mais time do que o Guarani. Mas futebol tem isso. Se você, no dia do jogo, não acertar, não encaixar, que é uma expressão muito popular dentro do futebol, fica difícil e acaba perdendo. E foi o que aconteceu com o Figueirense. Badu, rapidinho, sei que você não fica em cima do muro. Os 2 gols do Guarani tiveram uma participação ali meio atrapalhada do goleiro Thiago Rodrigues. Primeiro na saída e depois ele ficou no meio do caminho. O sujeito fez o gol com as costas. Difícil de ver no futebol, hein? Eu sou ex-atleta, nunca vou deixar de ser. Eu tenho um cuidado para não magoar o atleta, para respeitar o pai de família, o amigo, o irmão, sei lá, tal. Mas há algum tempo eu venho dizendo que o Thiago não é o goleiro ideal para ser o titular da camisa. Há muito tempo eu venho dizendo titular da camisa. Dá uma impressão que ele chama gol, né? Então eu acho que ele também, não é que foi frango, mas ele falhou nos 2 gols da equipe do Guarani. Tá certo. Vamos fazer o seguinte, antes de entrar, vamos falar mais do Figueirense no programa, claro, a gente falou do Thiago, vamos falar do Fábio, que é o goleiro que chegou aí, quem sabe ele pode até ganhar uma oportunidade do Márcio Goiano, mas agora eu quero boa tarde do Badá, porque a missão dele é tripla, é dar o boa tarde e falar Chape Palmeiras e Chape e Zulia. E claro, tudo que repercutiu envolvendo aí a decisão da Conmebol, sai Chape, volta Chape, meio equivocado, não lido. O que aconteceu aí? Boa tarde, Badá. Olá, Mancha. Boa tarde para você. Grande abraço a todos ligados no Clube da Bola. Foi uma semana bastante agitada aqui em Chapecó, né? Como você disse, começou no sábado com uma bela vitória contra o Palmeiras pelo placar de 1-0, com o gol do Luiz Antônio. Palmeiras veio com um time de reservas, chamam de time alternativo, mas a maioria eram jogadores reservas, porém um time de muita qualidade, né? Um time que tinha Fernando Praz, um time que tinha, por exemplo, Michel Bastos no lateral esquerdo, William Bigode, Roger Guedes na frente. Então um time com muito respeito e com muita qualidade, mas a Chapecoense mais uma vez fez um belo jogo, um jogo muito equilibrado, um jogo de um time muito organizado. Primeiro tempo foi mais equilibrado, segundo tempo só deu Chapecoense. Só deu Chapecoense, o Palmeiras pouco assustou e a gente tinha a impressão de que a qualquer momento aí já poderia ter feito gol com o Rossi, cabeceou e o Fernando Praz defendeu, depois o Wellington Paulista chutou para fora e aí a gente teve a impressão de que a qualquer momento a Chapecoense iria fazer o gol, como de fato acabou fazendo com o Luiz Antônio numa bela jogada que foi puxada pelo Rossi. Mais de 10 mil torcedores num sábado, 7 horas da noite, com chuva, com neblina, mas foi uma bela vitória. 3 pontos importantíssimos, né, contra um grande adversário. A Chapecoense começa muito bem o Campeonato Brasileiro. Em 2 jogos, um empate contra o Corinthians lá em São Paulo e essa vitória aí contra o Palmeiras dentro da Arena Condá. E tá havendo uma afinidade muito boa. Esse time tá conseguindo, tá aí a jogada do Rossi e a chegada do Luiz Antônio. O volante bom tem que chegar lá para fazer o gol. E o Luiz Antônio chegou, acreditou na jogada e acabou fazendo o gol. Tá havendo uma proximidade, isso é bom, da Chapecoense, desse novo time para com o torcedor. No começo do trabalho havia um distanciamento, porque o torcedor ainda tem muito presente na memória aquele time que infelizmente perdemos na tragédia. Mas aos poucos, esse time aí conquistou o carinho da torcida e vive realmente um grande momento. Vive um grande momento, conquistou o título estadual, 4 pontos no Campeonato Brasileiro e dentro de campo por competência do Wagner Mancini, que também era questionado, mas encontrou o caminho da roça, e dos jogadores dentro de campo. A Chapecoense conseguiu a classificação para as 8ª de final de uma Libertadores da América. Então vejam que façanha. Para um clube disputar uma Libertadores da América não é comum. Aqui em Santa Catarina não é fácil. 2 apenas, né, na história, Chapecoense e o Criciúma. Então é um privilégio muito grande ter participado de uma Libertadores. E logo, na primeira vez que a Chapecoense participou e dentro de campo, a Chapecoense conseguiu a classificação para as 8ª de final. Aí, por causa de um erro inadmissível, de um erro que não tem explicação, que não se justifica, acabou perdendo a vaga no tapetão e acabou caindo fora da Libertadores. Então, o sentimento aqui é de alegria, por aquilo que o time fez dentro de campo. Aí nós estamos vendo imagem do jogo contra o Zulia na terça-feira, também com muita chuva, também com muita neblina, com muito vento frio, né? Mas o torcedor que foi ver um time guerreiro, um time que não se entregou em momento algum, que poderia ter goleado o Zulia, mas estava perdendo, por incrível que pareça, até os 45 do segundo tempo, quando a maledeta da bola daí resolveu entrar. E aí em 2 minutos, em 2 ataques, a Chapecoense virou o jogo para 2-1, e com a pontuação conquistada dentro de campo, a Chapecoense estaria classificada, só que perdeu por um erro injustificável, que não se admite num clube que tem tantos funcionários, que sempre foi muito organizado, por alguém não ter lido, não ter observado, não ter dado atenção
a 1,5, acabou infelizmente perdendo a vaga no tapetão. Pagou muito caro o preço, né, de uma irresponsabilidade, de alguém que não teve o cuidado necessário, né, para observar o e-mail, né, e para ler o e-mail. Então a Chapecoense está se defendendo, está no direito dela, tem que espernear mesmo, tem que ir até onde ela entender que é possível para tentar provar que a Chapecoense realmente é de fato de direito inocente neste caso. Agora, o e-mail veio, alguém recebeu, e aí meu querido Marcelo Mancha, o cara simplesmente deletou o e-mail. Aí eu tenho que pegar e me enterrar em campo aberto. Vou te contar uma coisa, pelo amor de Deus, gente. Ó, já o Badá volta pra falar mais aí do jogo de segunda-feira, hein? Repeteco da decisão. Fala, Badá. Fala, Badu. Sabe o que eu acho desse lance aí? Porque diz o ditado que chegou um baixinho lá, viu, Badá? Um baduzinho lá, baixinho, gordinho, e disse pro cara, olha, esse 21 não pode jogar. Eu acho que os notáveis lá, naquele momento da Chapecoense, o próprio Maringá, o treinador, resolveram bancar. Não, nós vamos botar, porque essa sul-americana mesmo, é uma zorra, mas nessa agora ele funcionou. Sabe por que funciona? Porque quando é contra o Brasil, tudo funciona. Essa aqui é a grande verdade. A arbitragem prejudica o futebol brasileiro contra os nossos co-irmãos aí, a gente tem visto isso. Meu amigo, o que você acha disso? Quem bancou e continua bancando e está sendo alvo de muita cobrança por parte principalmente dos torcedores é o presidente, é o Plínio Davi Denis Filho, o Maninho, que bancou, matou no peito e chegou na hora lá e disse, vai jogar. Então... Aí uns dizem não porque sabiam, outros dizem que não sabiam, a situação não está muito clara. Eu só queria ter o privilégio de ver esse e-mail. A Conmebol mandou para a CBF mandou para a Federação mandou para a Chapecoense. Me mostrem a cópia do e-mail. Para quem que mandaram esse bendito e-mail? O Maninho falou que foi para ele, não foi. Matou no peito, chamou a responsabilidade para ele, porque é o presidente, quer preservar a sua equipe de trabalho, seu grupo, está no direito, mas a gente sabe que não foi para ele que foi enviado. Até dizem que foram 2 e-mails. Um para um dirigente que faleceu na queda do avião e outro para um dirigente atual que está trabalhando no clube. Eu só queria ver uma cópia desse e-mail. Só ver a cópia desse e-mail para mim colar lá no meu quarto e guardar de recordação para todo dia que eu acordar de manhã eu poder observar esse e-mail que tirou nós de uma Libertadores da América, que é o sonho de qualquer clube e o privilégio de poucos e chegar numa oitavas de final e não poder disputar por causa que um e-mail, aí eu desisto, né? Realmente, a defesa é fantástica. Eles conseguem mandar e-mail até para quem já morreu. Isso faz parte. Advogado da defesa é isso aí. Já o Badá volta para falar mais um pouquinho do jogão de segunda-feira, em repeteco da decisão catarinense, mas agora pela Série A, Chapecoense e Avaí. Já que citamos o nome do Leão, o Avaí entrou em campo e parece que aquilo que a gente falou pro Criciúma, pro Joinville, pro Figueirense, vale pro Avaí. O último toque tá difícil, né? Contra o São Paulo. Eu acho que ali existia um problema e está existindo um problema. Eu acho que se você analisar todos os jogos, e nós, como comentarista, nós temos que assistir tudo. Eu assisto tudo. E agora é bom porque na madrugada eles vão repetindo tudo e a gente na madrugada vai assistindo tudo. E dormir? Eu acho que dormir o cara dorme de manhã. Dorme depois? Como eu trabalho meio-dia, eu durmo até 10 da manhã. Aí não tem problema nenhum, é para compensar. A verdade, viu, o Manchai, que o Avaí é hoje, pelo que vem jogando, a equipe mais fraca do campeonato. Taticamente jogando, individualmente falando, o time do Avaí é o time que está apresentando. O próprio Atlético que perdeu, ele tem tido um comportamento de jogo, de parte tática, melhor do que o Avaí, né? O Atlético Goianiense, entendeu? Então eu penso que o Avaí hoje com o que tem, e aí eu vou aproveitar esse momento, Mancha, se você me permite, para lembrar assim, as pessoas que têm, especialmente o presidente do Avaí, eu sei que ele não está aí, está no Rio fazendo um curso, mas, tem que sentar à mesa essas pessoas e assim, vamos apostar, futebol é um jogo e precisa ser apostado, vamos apostar no Avaí, trazer uns 5 jogadores, tem uma folha de pagamento X, vamos trazer uns 5 jogadores para acrescentar Y nessa folha, e apostar na permanência do Avaí, porque, amigo, esse ano foram 30 milhões, ano que vem serão aproximadamente 38. Então, o Avaí tem que apostar na permanência para ano que vem. E aposta esse dinheirinho agora e pega depois do 38. Para que o Avaí permaneça, porque com esse time que está aí, claro que nós não somos Deus, nós não somos videntes, mas o que o Avaí vem apresentando é um caminho
direto e reto, como diz o Manetezinho, para a segunda divisão do ano que vem. Então é preciso que aposte, tragam pelo menos 5 jogadores em nível de primeira divisão, não a nível de segunda divisão. Já que a gente está falando do Leão, a molecada do Avaí tentou a classificação inédita aí para a final da Copa do Brasil Sub-20. Molecada no bom sentido, claro, garotada do Avaí, mas não conseguiu, né? Perdeu o primeiro jogo para o Flamengo, no segundo jogo precisava pelo menos de um 2-0 para levar a decisão para as penalidades, não conseguiu e o Cleiton Ramos acompanhou aí o Sub-20 de Avaí e Flamengo, semifinal da Copa do Brasil. Sim, amigos, a noite de quinta-feira teve jogo no estádio da Ressacada, semifinal da Copa do Brasil Sub-20. E não é adversário qualquer, é o Flamengo que venceu na ida por 2-0. Ou seja, o Leão precisa do resultado e também do apoio da galera. Fazer essa frente aí para o time do Sub-20 do Avaí prestigiar, que hoje é uma semifinal passando para a final, né? Flamengo, querendo ou não, até do banco de reserva ali, estão vendo a torcida do Avaí, os caras estão de cara que Floripa, hein, tio? Aqui é da hora também, maior respeito, Cleiton. Vamos, fica com Deus aí, todo mundo da Rick. E o apoio deu certo. Vitor abriu os trabalhos na Ressacada. Só Deus sabe o quanto eu me preparei para essa semifinal para ajudar meu time. Pude contribuir com o gol, mas fica a sensação que eu podia ter feito mais. Mas enfim, bola para frente, cabeça erguida e fé em Deus. Uma grande chance para os mais jovens mostrarem serviço. A primeira vez com o nome sendo falado no rádio em uma transmissão. É os meninos do Avaí. Pessoal do Balanço Geral, aquele abraço. Na RIC TV Record, um beijo do Caixa. Vamos junto com a meninada do Avaí. Aqui vem o Avaí, na ponta granada da curva Corinthians. O Flamengo também tem garotos que sabem jogar. Lohan é um deles. O jogo é tão importante que temos a presença do Rodrigo Lameira, ele que é observador técnico da CBF. Estamos no intervalo de jogo, tá tudo igual, 1-1. O Avaí precisa do resultado. E aquela pergunta inevitável, alguém te chamou a atenção pelo lado do Avaí? Bom, dos atletas do Avaí, acho que tem muitos que já estão no nosso radar aí, vêm sendo monitorados, assim como os do Flamengo também. No segundo tempo, o Avaí voltou a ficar na frente com o Gustavo. Mas o Avaí tinha que marcar mais gols. Não marcou. O Flamengo sim. Fabrício deixou tudo igual. O Avaí se despediu da Copa do Brasil Sub-20 de cabeça erguida e com o reconhecimento do torcedor. Em 2010 teve os meninos da Vila. Em 2017 os meninos... Menino da Ilha. Até o Guga mesmo brinca, os meninos da Ilha. A gente... É difícil falar, né? A gente fica chateado por tudo que a gente fez, por tudo que a gente batalhou. A gente já imaginava a Ressacada lotada com a final, mas enfim, bola pra frente, cabeça erguida. Legal, o Vitor dando entrevista, ele já jogou no profissional. Badu, vou fazer a pergunta que o Cleiton fez pro observador, o Rodrigo Lameira da CBF, vou fazer pra você. Alguém chamou a atenção do lado do Avaí? Chamou sim, eu acho que o menino Vitor, esse que acabou de falar, o Gustavo zagueiro, bom zagueiro, Tonton, se eu não me engano é Tonton. Tonton, entrou no segundo tempo. Isso, entrou no segundo tempo, cabeludinho, movimentou bem, teve a oportunidade até de fazer gol. Eu acho assim, ó, os meninos perderam mais, se complicaram nessa competição com o segundo gol que tomaram lá no Rio. Aqui, com o gol que o Flamengo fez, eles tinham que fazer 3. Aí, segundo tempo, o Avaí, o treinador, fez a parte dele, tocou o time para frente para buscar o resultado, aí ficou muito exposto e acabou até sofrendo 2-2. Mas foi um comportamento... Penso, daquilo que eu vi, eu assisti o jogo, houve uma penalidade. Esse gol aí eu tenho dúvida, eu acho que o menino estava em posição de impedimento. Todo mundo parou? Tá? Eu acho que estava em posição de impedimento quando ele recebe a bola. É coisa mínima, é lance de TV, mas eu acho que estava em impedimento. E teve um lance que o menino tocou o braço no jogador do Avaí, foi pênalti, na minha avaliação foi pênalti. Mas eu acho que os meninos estão de parabéns sim, concordo com o Vitor, jogaram muito bem, representaram bem os meninos da ilha aí, e aí vamos ver, né? Uma coisa é jogar na categoria de base contra os meninos, outra coisa é você enfrentar o time de cima, mais pressão, né? Mais critério na hora de fazer uma escalação, mas gostei do time do Avaí, gostei dos meninos, e foram bem, tem que ser aplaudidos realmente. Foi muito bem na competição os meninos do Avaí. Legal, Badu. Agora eu quero a sua atenção, Badu, você que tá aí em casa, claro, do Badá e do Juca. Falar do Maicon no Avaí. Lateral da seleção brasileira, do Cruzeiro, Roma, Manchester City, Internacional de Milão e do Monaco, com aquele sotaque francês meu.
ou Mônaco, como preferir. É uma novela, né? Ele estava negociando com o Avaí, no meio da semana a negociação deu para trás, ele estava acertando com o futebol norte-americano, lá nos Estados Unidos não deu certo, ele voltou a negociar com o Avaí, colocou até um post, a gente tem um FQzinho com um post que ele colocou, tá aqui, alô nação havaiana, muitos falam, poucos sabem, hashtag M13, @Avaí Futebol Clube. M13 é ele, né? Maicon 13 colocou esse post, mas esse post era aquele no histórico que só fica por 24 horas, depois o post sumiu. Quero saber a tua opinião, Badu, você conversou com o Josely, eu vi que você ligou pra ele hoje de manhã, bateu um papinho com o Jussa, o que o Josely passou pra ti? E quero saber também a opinião, a gente tem algumas cenas do Maicon jogando, do Badá e do Juca, se esse jogador seria uma boa aquisição pro Avaí. Ele na lateral fez muito sucesso, mas também deixou uma marca negativa. Ele estava naquele time do 7-1, né? Que não foi culpa dele, claro, mas ele estava naquele time do 7-1. Também foi, da Alemanha. Foi culpa dos que estavam lá jogando, né? Tem umas ceninhas dele jogando no Roma ali, jogou muito aí, ó, tá aí as ceninhas. Quero a tua opinião, quero o Badá e o Juca ser um bom jogador, ser uma boa aquisição. Não, eu acho que um bom jogador ele mostrou, ele foi titular da seleção brasileira, ele jogou nessas grandes equipes, ele está, eu não sei como ele está agora, e nesse time do Avaí, o Mike vai jogar onde? Na lateral direita não. Leandro Silva vai jogar no meio, vai jogar no meio. Qual é a situação do Maicon? O Maicon é um jogador de força e de velocidade. Não é um jogador de muito toque, retoque, com qualidade, embora ele está experiente. Eu acho que até melhor para o Maicon, que aqui a pressão é muito grande, e principalmente na nossa ilha. A Ilha da Magia, a ilha das coisas, dos casos e ocasos raros. Então ele que se prepare para a pressão, para realmente ser muito cobrado. Acho que é melhor ele ganhar um trocadinho lá nos Estados Unidos, que vai ganhar mais, hein? Para o Maicon, né? E para o Avaí fica aí a possibilidade. Eu acho que o Avaí tem que apostar em mais 5 jogadores. Ele tem essa qualidade, ele tem essa grife aí de grande jogador, de história. Agora, dentro do campo, como é que é? O Avaí precisa, na minha opinião, no mínimo 5 jogadores de Série A para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Vou saber a opinião do Badá e vou usar a expressão gostei. Ele tem a grife, jogador Maicon, ele que não é catarinense, é gaúcho, mas, né? O pai dele é. O pai dele é catarinense. O pai dele é o Manuel, jogou também. Jogava bem? Muito bem, Manuel. Assim, Badá, com força. Coloca o Badá na tela aqui, Bruno. Bruno, nosso diretor, né? BS10, joga com a 10. Badá, o Maicon, uma boa aquisição, como o Badu falou, jogador de grife, jogador que tem nome e passou nas principais equipes aí, algumas das principais equipes do futebol mundial, Badá. Não, ele sempre foi bom jogador, né? Toda vez que a gente viu o Maicon jogar, sempre foi bom jogador, um lateral forte, em posição física, sempre teve bom preparo físico, um cavalo, ataca bastante, apoia bastante. Qual que é o grau de comprometimento? Qual é a motivação dele jogar no Avaí? Ele tá esperando o quê? Estados Unidos ou tá querendo voltar para Santa Catarina jogar no Avaí? Tem que ver o grau de comprometimento do cara, né? Agora, jogador bom ele sempre foi. E eu concordo com o Balduino, com o meu mestre aí, o meu reizinho, o Badu. No mínimo 5 jogadores. Eu vi os 2 jogos do Avaí nesta Série A. Primeiro em casa contra o Vitória, empatou 0-0, não conseguiu se impor. Foi prejudicado pela arbitragem que não deu um pênalti escandaloso. No segundo tempo, pro Avaí ficou no 0-0 com o Vitória, sabor de derrota. E contra o São Paulo, um erro que a Chapecoense cometia muito aqui. Esperou tomar o gol para depois jogar bola. Depois que tomou o gol é que o Avaí acordou para ir buscar o resultado e aí não conseguiu empatar e aí tomou o segundo gol. Então, em 2014, a Chapecoense permaneceu na Série A por obra do acaso. Começou com o João Dalpozo, não foi bem, veio o Jorginho, deu uma melhoradinha, caiu de produção, colocaram o Celso Rodrigues de interino e buscou os pontos para se manter, com medo de jogar a Série A. Isso foi 2014. 2015, com o Vinícius Eutrópio, também, medo de jogar a Série A. Medo de jogar a Série A, medo de atacar, medo de encarar os adversários. Caiu o Eutrópio, veio o Guto Ferreira. Era um jogo contra o Palmeiras aqui, a Chapecoense vinha de uma sequência, tinha tomado 5 do Sport, me parece, lá na Ilha do Retiro. Quando saiu a escalação, Chapecoense e Palmeiras aqui na Arena Condá, nós olhamos a escalação, Chapecoense com 1 volante e 5 atacantes. Nós pensamos com nós, meu Deus do céu, vai tomar um balaio, agora você foi. Meteu 5-1 no Palmeiras e depois do jogo o Guto falou, olha, eu reuni a nossa diretoria e falei, se a gente tiver medo de jogar a Série A, nós vamos cair para a segunda divisão, vamos cair para a Série B. Então não pode ter medo. A partir dali parece que a Chapecoense começou a entender o que é uma Série A. Se tu temer os caras, eles vão te passar por cima. Então, primeira coisa é isso aí, não pode ter medo dos caras, tem que jogar. É isso que a Chapecoense tem feito, partido para cima e tem conquistado e conseguido se manter na Série A. É isso que tá precisando também um pouco no Avaí.
Legal, Badá. Coloca o Juca aqui rapidinho, vamos saber a opinião dele sobre o Maicon. Jogador aí de seleção, Internacional, Roma, Monaco. Cai bem nos times catarinenses. Qualquer das equipes ele cairia muito bem, Juca? Olha, mas tem que ver se estão contratando o Maicon que jogou lá há 4, 5 anos atrás para saber se estão contratando esse Maicon, porque o Maicon já jogou muita bola. Foi um craque pela lateral direita, em Mônaco, seleção brasileira, no próprio Criciúma. Mas assim, aquele Maicon eu contrataria, esse de hoje não. Eu, sinceramente, não contrataria, já jogou muita bola, mas não é o que o Avaí precisa. Eu acho que o Badu é muito lúcido quando ele fala em 5 nomes com cara de Série A. O Maicon vem para reforçar, o Maicon vem para marketing, até de repente, numa dessas 5 opções, encaixaria bem. Mas trazer o Maicon como principal nome, eu acho que o Avaí comete um grande erro, que também foi o erro do Joinville. O Joinville contratou, na época do Adilson Batista, quando nós jogamos a Série A em 2015, trouxe o Fabrício, que estava surfando ali em Bituba, trouxe o Douglas Silva. Então, o Adilson Batista trouxe jogadores da confiança dele, mas que já tinham jogado bola no passado, mas que atualmente já não jogavam mais nada, e o Joinville voltou para a Série B, cometeu os mesmos erros do ano passado, caiu para a Série C. Então, eu acho que é muito arriscado. Eu não investiria um alto dinheiro no Maicon, sendo que você pode garimpar numa Série B, você pode fazer uma parceria com um time grande de Série A que tem alguns jogadores que não estão utilizando. Então, trazer o Maicon pelo que ele jogou agora, no meu entendimento, não é o que o Avaí precisa. Legal, Juca. Já já o Juca volta lá de Joinville. Vamos fazer o seguinte para encerrar os assuntos da semana, da bola rolando. Vamos de Série D, Brusque, Inter de Lages e Metropolitano. A Graziela Guiar vai trazer pra gente como é que foram as estreias dos nossos representantes na 4ª Divisão Nacional. Diz aí, Grazi. Pela Série D, o Metropolitano estreou com vitória em casa. O time de Blumenau encarou o PSTC do Paraná. Com gol de João, o Metrô começou a caminhada, vencendo dentro do estádio do SESI. O Internacional de Lages enfrentou o Foz de Iguaçu. O time da casa balançou a rede e marcou o único gol do jogo. Final, Inter de Lages 1, Foz de Iguaçu 0. Já o Brusque não teve a mesma sorte. O time catarinense encarou o Operário do Paraná e perdeu pelo placar de 1-0. O próximo adversário do Brusque é o 15 de Piracicaba. Brusque fora. Tá aí a 4ª Divisão Nacional. O Brusque joga em casa, né? Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais de Série D. Ainda tem Emerson Luiz, Marcelo Nunes e mais Juca Miguel, Badá e Badu. A gente já volta.